Olá, caríssimos irmãos, que a doce e serena paz do divino e amado Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Eu me chamo Soraya Barros, sou uma trabalhadora voluntária do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje estaremos reunidos, mais uma vez, aproveitando a oportunidade que nos foi concedida para fazermos algumas reflexões. Mas antes mesmo de adentrarmos a essas reflexões, eu gostaria de compartilhar com todos a alegria em poder estar hoje fazendo a conclusão de uma semana a qual estamos estudando o assunto mediunidade. Semana essa que comemoramos o aniversário de fundação da nossa casa, o Núcleo Espírita Alta de Souza, que está há 51 anos estudando e orientando a mediunidade. E também fazendo alusão, uma homenagem, na verdade, aos 160 anos da obra que foi trazida pelo nosso querido Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina dos espíritos, o Livro dos Médiuns, obra essa de grande importância para todos aqueles que buscam conhecer sobre o assunto, sobre a mediunidade, que querem pesquisar, que têm interesse em saber um pouco mais sobre um assunto que é tão instigante, que desperta tanta curiosidade. Então, aproveitando essa semana comemorativa, nós foi trabalhado por alguns dos nossos amigos, dos nossos irmãos, convidados pela nossa coordenadora, e iniciamos essa semana comemorativa no dia 24, na semana passada, dia 24 de janeiro, com o tema A Espíritos, que foi trazido pelo nosso irmão Alexandre Barros. E aí, durante toda a semana, os assuntos foram trazidos, trabalhados, abordados em cima desta obra que eu disse, o Livro dos Médiuns, assuntos todos eles relacionados à mediunidade, pois o livro vai falar, vai esclarecer, vai orientar sobre essa questão da mediunidade. E fazendo o fechamento dessa semana maravilhosa de estudo que tivemos, hoje eu trago sobre a questão da influência moral e as responsabilidades do médium. Então vamos fazer algumas reflexões sobre esta influência moral. Existe essa influência? Não existe? Como é que isso se processa? E como de costume, antes de iniciarmos as nossas atividades, eu convido a todos que me acompanham neste momento para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer uma prece, para que assim possamos receber o amparo da espiritualidade amiga na realização de mais uma atividade. Aqueles que se sentirem melhor fechando os olhos, que o façam. Os que quiserem permanecer com os olhos abertos, também podem permanecer. O importante é que neste momento possamos estar todos voltados para o mesmo pensamento, que é o de agradecer a Deus, pedir a Deus o amparo dos benfeitores amigos. Deus Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, Jesus Mestre dos Mestres, queridos mentores amigos, aqui mais uma vez nos encontramos, vos rogando o amparo bendito para a realização de mais uma tarefa, de mais uma atividade, que possamos trazer com clareza, com objetividade, com simplicidade, Senhor, o assunto que foi pesquisado, estudado e que está contido nesta obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns. Que possamos ser o intermediário mais apropriado para este momento, vos pedindo que nos inspire, que nos intua, que nos auxilie em mais um momento
de contato com esta doutrina maravilhosa, transformadora, enriquecedora. Que as tuas bênçãos, Pai, que a tua luz, que o teu amor e a tua misericórdia se faça presente a todos que se encontram neste instante a nos acompanhar, a nos ouvir. Que assim seja. E agora, dando de fato início ao estudo que nos foi proposto, ao estudo não, mas à reflexão que nos foi proposta, e eu digo estudo porque o livro dos médiuns é um livro que nos esclarece assim de forma majestosa sobre esse assunto, como eu disse, instigante, que é a mediunidade. Então, para nós que somos trabalhadores voluntários, como eu disse, de um centro espírita, no meu caso do NEAS, mas de outros irmãos que nos acompanham de outras instituições, é uma obra de fundamental importância, porque assim a gente pode entender como é que se processa essa questão da mediunidade, o que é a mediunidade, como foi visto durante toda essa semana que se passou, o que é essa mediunidade, como ela se processa, por que se processa. Então tudo isso, esse mundo dos espíritos, como é esse mundo dos espíritos, se a gente consegue se comunicar com esses espíritos, se conseguimos percebê-los. Então o livro dos médiuns vai nos esclarecer de tudo isso. É importante que ele não seja um livro apenas de uma leitura rápida, mas sim de nossa atenção, de nos desdobrarmos de fato sobre ele para estudo, nos aprofundarmos nele para estudo. E o tema que nos foi proposto para reflexão na noite de hoje vai falar da influência dos espíritos, da influência moral que nós médiuns possuímos e a nossa responsabilidade com a faculdade que recebemos, mediante a faculdade que recebemos. Então, será que existe essa influência, essa questão da moral sobre a faculdade em si? Então, Allan Kardec, ele inicia o capítulo justamente fazendo esse questionamento aos espíritos, em relação a esse desenvolvimento dessa faculdade. Então, o desenvolvimento da mediunidade, ele tem alguma relação com o desenvolvimento moral do médium? Essa é a questão que Allan Kardec faz aos espíritos, é o questionamento que Allan Kardec faz aos espíritos. O desenvolvimento da mediunidade tem alguma relação com o desenvolvimento moral do médium? E aí os espíritos vão esclarecer, vão responder que não, que a faculdade, ela propriamente dita, ela é radicada no organismo, então ela não tem essa relação moral da faculdade. Por quê? Porque ela é neutra, é uma faculdade neutra, é uma faculdade como todas as outras que nós possuímos, como os outros sentidos que nós possuímos. Então ela está radicada no nosso organismo, quando nascemos, todos nós nascemos com a faculdade, nós já reencarnamos com a faculdade. Então não é algo que a gente vai adquirir posteriormente, já trazemos, Como foi dito pelos nossos irmãos, durante essa semana, alguns vão ter essa percepção dessa faculdade de forma mais aguçada, de forma mais ostensiva, outros não. A sensibilidade vai ser uma coisa bem sutil, quase imperceptível. Por isso que até algumas pessoas dizem assim, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não percebo nada, eu não vejo nada, mas em determinado momento, em algum momento, em alguma situação, possivelmente ela teve alguma percepção, nós temos alguma percepção, alguma sensação, e isso é a mediunidade. Então, todos nós somos sim médiums. O que vai diferenciar é o grau, a gradação. Alguns já têm essa faculdade mais desenvolvida, mais ostensiva, então consegue perceber com mais facilidade
esse mundo que nos cerca, que nos envolve, né? Então, tem sensações com mais facilidade, né? Às vezes conseguem ouvir, ver, como Divaldo, como Chico Xavier, né? Divaldo Franco, ele via, né, com total clareza, com total nitidez, via, não vê, os espíritos, né? Assim como Chico Xavier, né, que via, ouvia, conversava. Outros não, vão ter apenas aquela percepção. Então, a faculdade, né, nesse quesito, ela não vai ter relação com a moral. O que vai, né, diferenciar isso, né, é justamente o uso que a gente vai dar. Então, aí, no que vai depender do uso, no tocante ao uso, aí sim, a moral vai interferir. A nossa moral vai interferir. Porque, perdão, o uso que eu vou dar a essas minhas faculdades ou a essa minha faculdade vai depender da minha moral. Então, se eu tiver uma moral, né, mais elevada, eu possivelmente estarei dando um bom uso para esta faculdade. Ou eu posso não ter uma moral elevada, e aí eu não vou estar dando um bom uso, vai ser o contrário, né? Eu vou estar dando um mau uso, conforme as qualidades que eu tenha desenvolvido, conforme as minhas características, o meu caráter, na verdade, né? Então, isso faz parte do meu desenvolvimento enquanto ser, enquanto pessoa. Então, que tipo de pessoa eu sou? A que tipo de coisas eu gosto, eu me dedico, eu busco para a minha vida? Aí é onde a gente precisa ter todo cuidado e atenção, porque a partir daí é que começam as complicações, né? Então, a moral ela tem relação com os princípios que vão nortear o meu viver, né? Então, a faculdade por si só ela é neutra, então ela não vai ter, né, essa questão moral, mas aí a ação que eu vou dar a ela é que já vai começar a influenciar aí, né, pesar no caso, em relação a esse desenvolvimento. Então nós observamos que a faculdade mediúnica ela não constitui privilégio, né? Nós não somos melhores ou superiores a ninguém porque possuímos a faculdade mediúnica mais ostensiva ou não. Somos todos iguais perante Deus. E a faculdade ela é uma oportunidade, uma ferramenta que Deus nos concede por misericórdia para que possamos trabalhar, para que possamos nos lapidar, nos transformar. E aí, é justamente nesse ponto é que a nossa moral vai influenciar, né? Porque se eu estou trabalhando no bem, se eu estou desenvolvendo com amor, com respeito, né? Se eu auxilio aonde quer que eu me encontre, né? Ao meu próximo, ao local onde eu estou inserido, se eu procuro sempre fazer o bem, então eu estou desenvolvendo bem a minha faculdade mediúnica. Mas se por outro lado eu desperdiço, né, o meu tempo, essa ferramenta, né, com coisas corriqueiras, né, com coisas indignas, né, se eu fico mal barateando, se eu cobro, então eu estou complicando, ao invés de estar evoluindo moralmente, eu estou adquirindo mais débitos, complicando ainda mais a minha situação. E no livro Libertação, no capítulo 11, que fala sobre a valiosa experiência, nós temos lá o exemplo, né, de espíritos que recebem, né, essa faculdade. Existe um médium, né, que nesse capítulo vai fazer um atendimento, né, uma pessoa, um professor, um estudioso, mas ele é um médium de excelentes possibilidades. Só que ele utiliza de forma equívoca, de forma inadequada, esse dom, essa faculdade que ele possui. E aí, na obra, é relatado que Margarida, que
é uma jovem senhora que está passando por um processo, uma influência obsessiva muito ferrenha. Ela recebe a sugestão do médico que faz o seu acompanhamento, né, do caso dela, que ela está ali prostrada numa cama, com alucinações, um processo bem complicado. Eu não vou contar aqui a história não, porque eu vou deixar vocês com vontade de buscar a obra para ler. Mas enfim, ela vai até esse local para ser atendida por esse médium. E ele percebe, né? Assim, ele tem a percepção, ele tem a faculdade. Só que o que acontece? Ele cobra para fazer os atendimentos. E aí, por cobrar, ele acaba se vinculando a entidades que têm uma conduta não adequada, né? Um desvio de caráter aí. E essa atitude, né, além dele cobrar, ele é um médium que ele não se dedica ao estudo edificante, às boas obras, a servir ao próximo, né, com respeito, com humildade. Ele é muito dedicado às coisas materiais, a excessos, desregramentos voltados para o lado do sexo, e aí isso tudo vai comprometer, né, essa faculdade. Então a moral dele é inadequada, e aí por conta disso ele acaba se comprometendo ainda mais, porque ele se vincula a entidades do mesmo padrão vibratório que o dele. Então aí existe a questão da sintonia, a afinidade, né? A sintonia, a afinidade, que também nos é esclarecido por Kardec no livro dos Médiuns. Ele traz para a gente essa questão da sintonia, né? Onde estamos sintonizando, né? Com que tipos de espíritos estamos sintonizando os nossos pensamentos? Então, é um assunto que devemos ter muita atenção, porque dependendo do tipo de pensamentos que eu me permito ter durante o meu dia, durante todos os instantes da minha vida, eu vou também estar sintonizando, afinizando com espíritos que comungam dos mesmos tipos de pensamento. Então, se a gente parar para observar no nosso dia a dia, a gente observa que as pessoas afins, elas se atraem, não é isso? As pessoas que gostam do mesmo tipo de música, do mesmo tipo de esporte, que frequentam a mesma casa, têm o mesmo culto religioso, elas, por si só, elas vão se atrair, né? E mesmo dentro de um núcleo, né, de uma instituição religiosa, vão existir aqueles grupos que vão ter mais afinidade. Assim também se dá com os espíritos desencarnados. Então, os nossos pensamentos é que vão ser aí esse fio condutor, né, de aproximação ou de repulsão a esses espíritos. Então, se eu sou uma pessoa muito voltada a pensamentos de vingança, a pensamentos negativos, a pensamentos viciosos, se eu gosto, se eu busco, né, esse tipo de coisas, eu vou estar atraindo para junto de mim espíritos que também comungam desses mesmos pensamentos, que gostam desse mesmo tipo de vibração. Então, é por isso que nós precisamos ter muita atenção na nossa vida, né, cotidiana, no nosso dia a dia, porque isso às vezes ele se processa de forma muito sutil. Esses pensamentos eles vão acontecendo de forma sutil, nós não percebemos, achamos que não é nada demais, mas vamos nos permitindo a permanecer nesta faixa vibratória. Então, precisamos fazer uma análise, né? Precisamos fazer uma reflexão. Será que a gente está, né, nesse mundo de relação somente para comer, dormir, trabalhar, buscar o lazer, né? Como muitos falam, eu trabalho a semana inteira, então no final de semana eu tenho direito ao meu lazer. Mas que tipo de lazer? A que tipo de lazer nós estamos nos dedicando, nós estamos buscando? Então, é preciso muita atenção,
Porque o tempo, nós temos aí um determinado tempo para exercer, né, determinadas atividades. Não? Então, quando nós nascemos, nós passamos por um processo, né, por um planejamento reencarnatório, onde nós vamos realizar, num período de tempo, o que precisamos, ou pelo menos, né, no planejamento, pelo menos é assim. Mas quando reencarnamos, nós começamos a influenciar ou somos influenciados e meio que essa situação ela vai mudando. Então eu acabo desperdiçando meu tempo de forma inadequada, né? Eu sou muito dado a ficar em casa. Eu gosto muito de ficar em casa. Então eu fico em casa, né? Ali prostrado na cama ou no sofá, na frente de uma televisão, assistindo programas que não vão acrescentar nada assim de forma construtiva, nada de forma edificante, né? Séries, acompanhando séries, não que nós não possamos, né, tirar um tempo para assistir uma série, assistir um filme, não é isso, mas é que possamos observar a qualidade do que estamos consumindo, porque a partir do momento que eu assisto, né, que eu estou ali vendo um programa de televisão, um filme, uma série, eu estou alimentando a minha mente, o meu espírito com aquilo que eu estou assistindo. E se eu me dedico por muito tempo a assistir programas que não vão me acrescentar nada, que não vão me auxiliar de forma positiva em nada, eu estou poluindo a minha mente, eu estou prejudicando o meu espírito. Então, precisamos avaliar com cuidado, com atenção, né, para o que estamos, onde estamos, né, utilizando o nosso tempo, de que forma estamos utilizando o nosso tempo. E isso se aplica à leitura, à música, a locais, a passeios que nós podemos buscar, realizar. Então, precisamos ter atenção com tudo isso. Não é querendo dizer que, não, é porque eu sou espírita, eu não posso. Não, não é isso. Nós, graças a essa doutrina que nos esclarece, né, que nos mostra, né, ali, né, sem rodeios, nós começamos a compreender que temos uma finalidade de estarmos reencarnados. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias, curtindo, né, esperando o tempo passar, deixando a coisa acontecer. Não, estamos aqui por uma finalidade, né, para que possamos resgatar os erros do passado, para que possamos nos transformar e evoluir. Então, é necessário que a gente desperte para isso, né? As coisas estão aí acontecendo, a regeneração está chegando, e como eu estou observando, participando diante de tudo que está se processando. Mas voltando aqui, né, para as questões do Livro dos Médiuns, que são algumas questões, na verdade ele traz várias questões, né, a respeito, e Erasto depois ele faz uma dissertação sobre essa questão da influência moral, né? Então, na terceira questão, Allan Kardec pergunta: os médiuns que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Então, a exemplo do caso que eu disse, do livro, né, do livro Libertação, Allan Kardec faz essa pergunta, né? Como é que fica a situação desses médiuns que fazem mau uso, né, da faculdade? E a resposta é: se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então, ele tem a faculdade para lhe auxiliar, ele tem o entendimento, mas ele prefere usar mal daquela faculdade.
Então, ele vai ser punido duplamente. E o punido, no caso que eu falo aqui, que é citado aqui, que Kardec cita, eu, né, costumo dizer que nem não chega a ser punição, é uma reparação, né? Porque nós temos a informação, nós temos o conhecimento, mas mesmo assim preferimos continuar agindo de forma inadequada. Então, nós vamos precisar lá na frente reparar. Então, o que é colocado como punição nada mais é, no meu entendimento, que a reparação daquela má ação que nós estamos sendo os causadores. Nós mesmos é que buscamos, né, que causamos essas dificuldades, essas dores para nós, né, com as nossas atitudes equivocadas. E então Allan Kardec vai conduzindo as questões, né, para os espíritos e trazendo, né, esclarecimentos importantes. Então ele vai perguntando a respeito daqueles médiuns que trazem comunicações, né, sempre com o mesmo teor, né, sempre com a mesma qualidade, o mesmo assunto, né? Então, esses médiuns, né, que dão essas comunicações, sempre falando da mesma coisa, ou só sobre egoísmo, sobre vingança, sobre ódio, né? Por que isso acontece? Então, ele vai perguntando e os espíritos vão esclarecendo que é uma necessidade que aquele espírito tem de esclarecimento. Por isso que ele traz comunicações constantemente, né, sobre o mesmo assunto. Então a gente começa a perceber como é maravilhoso, né, esse amor que Deus tem por nós, por todas as suas criaturas. Então a forma, o cuidado que é utilizado para nos ensinar, para nos mostrar, né, como devemos proceder, como devemos agir. Então, às vezes a gente abre um capítulo de um livro, né? Geralmente isso acontece bastante quando estamos realizando o culto do Evangelho no Lar, né? Então a gente abre aquele capítulo, aí, mas esse capítulo já caiu na semana passada. Aí abre novamente, porque é necessário, porque a gente ainda não compreendeu a lição. Então, através dessa repetição, nós vamos absorvendo o entendimento que necessitamos e nos transformando, trabalhando, mudando o nosso padrão vibratório. Então, esse capítulo que vai falar da influência moral dos médiuns, ele é maravilhoso, ele é riquíssimo. Eu sugiro a todos que possam depois, né, estudá-lo com mais profundidade, porque são muitas questões, são 11 questões mais a dissertação que eu falei de Erasto. Mas o que fica claro para a gente é justamente essa influência moral que nós estamos dando à nossa faculdade, né? Como eu estou direcionando, como eu estou trabalhando, como eu estou desenvolvendo esta minha faculdade. E aí, fazendo um link com o Núcleo Espírita Alta de Souza, né, nós temos, através desta instituição, que há 51 anos vem trabalhando e estudando, né, a mediunidade, nós recebemos nesta casa o suporte que todos nós necessitamos. Nós, quando lá chegamos no intuito de receber um auxílio, né? E quantos de nós também assim não lá chegamos, buscando ajuda para aliviar as nossas dores, para aliviar as nossas incertezas, os nossos medos, e quando lá adentramos, somos acolhidos, somos recebidos, né, e orientados. Então, o Alta de Souza, ele nos oferece a orientação, ele nos oferece os mecanismos, né, os meios para os quais nós podemos, assim, mudar aquele padrão vibratório ao qual nós estávamos vinculados quando ali adentramos. Quando geralmente chegamos, e a gente costuma dizer, se não vamos pelo amor, vamos pela dor, nós somos recebidos ali, né, pelo pessoal na recepção,
e que nos orienta, né, nos mostra as atividades da casa, e geralmente nós fazemos uma consulta. E aí, quando nós fazemos essa consulta, sai lá, educar a faculdade mediúnica. Só que geralmente a gente se espanta, né? Não, eu não quero saber disso, eu não gosto, tira isso de mim. Mas nós não temos como tirar essa faculdade de ninguém, porque lembra que eu disse que quando nós reencarnamos, já trazemos a faculdade erradicada no nosso organismo. Então, o que precisamos fazer é lapidar essa faculdade. E aí, o NEAS, carinhosamente como é chamado, né, pelos seus trabalhadores e frequentadores, vai ali nos possibilitando as ferramentas para que nós possamos trabalhar, lapidar essa faculdade ou essas faculdades. Então, quando somos inseridos, somos convidados a fazer parte do grupo de estudo da mediunidade, que é o GEM, ou os estudos das obras de André Luiz, de Joana de Ângeles, o estudo do Evangelho no Lar, que é fornecido, também oferecido pela casa, os trabalhos de assistência, né, social, de assistência e promoção social, né, os trabalhos com os jovens com Jesus, com as famílias assistidas carentes da região, que é conhecido como o trabalho da sopa, e o trabalho da miroeira, e uma série de outros trabalhos que são oferecidos a todos nós que buscamos o NEAS. Esses trabalhos são a nós oferecidos justamente para que a gente possa desenvolver de forma equilibrada, de forma saudável, a nossa faculdade, para que a gente possa seguir os caminhos que Jesus nos exemplificou, né? E ele nos deixou o Consolador prometido, que é o Evangelho, para que pudéssemos buscar ali as orientações necessárias para dar seguimento a essa nossa jornada. Então, o NEAS, né, está aí há 51 anos ajudando a muitas pessoas pelas quais já passaram e passam por ali. Hoje estamos de forma virtual, né, em questão da pandemia, né, por efeito da pandemia, mas nem por isso as atividades elas estão suspensas presencialmente. Então, presencialmente nós não temos as reuniões doutrinárias, nós não temos o passe, a fluidoterapia, a água magnetizada, os encontros para os estudos, né, o estudo do GEM, o estudo do Evangelho, mas nós temos de forma virtual, né, desta maneira que estamos agora a nos comunicar. Então, através das redes sociais, né, do Facebook, do Instagram, do YouTube, nós continuamos dando andamento a essas atividades. Então, o estudo da mediunidade ele continua, o Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar, né, o alô fraterno para aquelas pessoas que necessitam de uma palavra, né, necessitam ser ouvidas, porque muitas vezes a gente está tão angustiado que a gente precisa desabafar, precisa colocar para fora. Então, nós temos o alô fraterno, né, acessando o site, né, a página do NEAS, vai estar lá, né, o alô fraterno com os dias, os telefones das pessoas que vão poder ali nos ouvir, nos dar uma orientação. Nós temos as palestras públicas, né, que são realizadas, né, nas terças, quintas, sábados e domingos, a partir das 16h30. Então, o NEAS ele vem buscando transformar a cada ser que ali adentra, a cada espírito, a cada pessoa que lhe busca. Basta que nós queiramos, né, que essa transformação se processe. Então, o NEAS nos fornece todas as ferramentas para que a gente possa, de fato, usá-las a nosso favor, para que a gente possa trabalhar, né, aprimorar, lapidar, fazer a nossa reforma interior, né, a reforma íntima, que é tão falada no meio espírita. Então, uma instituição séria, uma instituição que é
voltada para o estudo sério, né, para a ação no bem, ela vai ser de grande importância, é uma ferramenta de grande importância para todos que buscam a ela, que passam por ela, porque vão ter a oportunidade, se assim o quiserem, de ter contato, né, de vislumbrar, de acessar as informações necessárias para o despertamento da sua consciência e assim poder dar seguimento, dar início, né, a esse trabalho constante, necessário, árduo, que é a nossa transformação interior. Então, fica bem claro para todos nós, meus irmãos, que a importância, né, da mediunidade, da faculdade mediúnica, é justamente essa, é para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa servir a todo instante, onde quer que nos encontremos. E os núcleos religiosos, as casas espíritas, os centros religiosos sérios, eles vão ser para nós um porto seguro, um amparo, né? Vai ser a nossa base, porque como somos ainda espíritos imperfeitos, em processo de regeneração, é natural que oscilemos, né? Que ora estejamos ali firmes, né? Trabalhando, seguros, mas que ora enfraquecemos, possamos até dar algumas escorregadelas, mas o importante é que a gente faça uma reflexão, aproveite, observe, né, cada situação e tire dela o melhor aproveitamento. As dificuldades nas nossas vidas, elas têm uma finalidade, sim. Elas estão ali para nos impulsionar ao bem, ao progresso. Então, muitas vezes nós nos queixamos, reclamamos, né, pelas dores, pelos sofrimentos que enfrentamos, mas elas nos são necessárias, são as provas diárias para que a gente possa avaliar se nós estamos compreendendo as lições, os ensinamentos do Cristo e estamos fazendo este processo de transformação. Assim como aconteceu com os apóstolos à época do Cristo. Então, Jesus conhecia e Jesus conhece o íntimo de todos nós, assim como conhecia dos apóstolos, dos 12 escolhidos. Sabia das dificuldades, das imperfeições de cada um, assim como ele sabe das nossas. E mesmo assim, ele não desistiu de mostrar que somos capazes. A transformação de Pedro, sabia que Pedro era cabeça dura, era difícil, mas trabalhou, insistiu, não se cansou, não desistiu, não se irritou. Né? Isso é maravilhoso a gente observar, porque o mestre ele sempre foi ali aquela criatura, né, tranquila, serena, amorosa, sempre ensinando, sempre buscando desenvolver em cada um dos seus discípulos, dos seus seguidores, o melhor que existia neles. Então, a doutrina dos espíritos está para nós, o nosso porto seguro, né? A terceira revelação que Jesus, né, disse que nós teríamos, está aí justamente para que a gente possa continuar seguindo os caminhos do Mestre, buscando a nossa transformação, a nossa reforma e auxiliando, servindo ao nosso semelhante, ao nosso próximo, como Jesus nos ensinou, fazendo todo o bem que nos é possível, ajudando em todo e qualquer momento, em todo e qualquer local, sem fazer distinção.
Então, essa é a nossa missão: auxiliar, servir, amar, perdoar. E o Núcleo Espírita Alta de Souza é o nosso porto seguro, a nossa base, para que a gente possa nos lembrar dessas lições, desses ensinamentos que os Espíritos há muito tempo já nos trazem. Então, meus irmãos, fica aqui para nós hoje a nossa gratidão, né, para esta casa que tanto nos concede, para essa doutrina maravilhosa que nos auxilia, que nos esclarece em tudo o que necessitamos. Mas para que isso possa ser possível, nós precisamos fazer a nossa parte, que é desenvolver as nossas qualidades morais para que possamos atrair assim a companhia dos bons espíritos. E aí, como eu disse, eu vou ler um trechinho, né, aqui que Erasto nos traz referente a essas qualidades, né? Então, as qualidades morais que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simpatia do coração, o amor do próximo, né, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Então, quanto mais desprendido de coisas materiais, quanto mais eu sou uma pessoa pacífica, benevolente, amorosa, branda, mais eu me aproximo dos espíritos superiores, dos espíritos bons. Mas ao passo que eu faço o contrário, né, que eu tenho mais defeitos, né, aí eu estou me aproximando mais daqueles espíritos também imperfeitos. E aí ele diz assim, ó, os defeitos que os afastam, né, os defeitos que afastam os bons espíritos de nós são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, vejam, eu tenho todos esses defeitos, ou se eu tenho pelo menos alguns desses defeitos, eu preciso observar, eu preciso ter esse cuidado de avaliar. Mas tem um desses defeitos que acaba que sendo mais complicado de se trabalhar, que é o egoísmo. Porque geralmente quem é egoísta não aceita que é egoísta, não tem coragem, né, de dizer que é egoísta. E através do egoísmo a gente acaba, né, desenvolvendo todos esses outros defeitos que Erasto relata aqui. Então, que a gente possa, né, ter, né, o cuidado, né, de avaliar como eu estou, né? Como eu disse ainda há pouco, nós que estamos, né, fazendo parte desta instituição maravilhosa que é o Alta de Souza, que tanto nos oferece, né, que já participamos de grupos de estudo há algum tempo, né, precisamos fazer de tempos em tempos essas análises, essas reflexões. Como eu estou? Né? O que já eu posso dizer que foi transformado em mim, eu consegui transformar através, né, do contato com a doutrina, através das atividades oferecidas, as atividades a qual eu me dedico, eu me afinizei, eu realizo. Então, o que eu já consegui transformar em mim? Então, meus irmãos, que nós possamos refletir, enquanto ainda temos tempo, né, da importância dessa mudança de hábitos, né, desse desenvolvimento de virtudes. Né? Vamos buscar trabalhar mais essas virtudes, vamos buscar nos aproximar mais de Deus e não nos permitir apenas viver de prazeres mundanos, de prazeres efêmeros, materiais, que passam, tudo passa. E depois, como estaremos? Se permitirmos, né, viver essas
coisas apenas materiais, voltados apenas para essas coisas materiais, como estaremos lá na frente? Então, meus irmãos, para concluir, né, com a nossa reflexão de hoje, nós deixamos aqui este capítulo do Livro dos Médiuns, o capítulo 20, para ser estudado, para que seja mesmo aprofundado o estudo a este capítulo, a esta obra riquíssima, que vai nos orientando acerca desses escolhos que fazemos constantemente, diariamente, do direcionamento que estamos dando para a nossa faculdade, que possamos compreender a importância de buscar estar próximo à divindade, estar próximo aos espíritos bons que nos auxiliam, que nos orientam, para que assim possamos ser de fato úteis onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos proteja, hoje e sempre. E para concluir com a nossa atividade, mais uma vez eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma prece de agradecimento a esta doutrina, de agradecimento à nossa vida, de agradecimento à instituição Alta de Souza, Núcleo Espírita Alta de Souza, que nos acolhe, que nos orienta, que nos ampara em todos os instantes. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, amor e misericórdia, agradecidos estamos, Senhor, por esta oportunidade bendita, por esta casa maravilhosa que nos acolhe, que nos dá a possibilidade de aprender, de servir, de trabalhar no bem. Que possamos, Senhor, ser dignos de continuar servindo nesta instituição e onde quer que estejamos, em todo e qualquer lugar, Pai. Que possamos ser um instrumento adequado da Tua vontade, do Teu amor, da Tua luz e da Tua misericórdia. Que as Tuas bênçãos possam se fazer presente em nossa vida, em nossa existência, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.